Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no Lar Espírita Amor e Luz, realizando mais uma palestra. Seguimos com a casa fechada, por enquanto, seguindo as determinações, porém mantemos sempre que possível publicando as palestras para que possa levar o Evangelho aos lares, que cada um na sua casa possa assistir essas palestras do Evangelho, que ela leve um pouco de luz para os corações, nesses momentos em que muitos passam por aflições. É importante estarmos com o pensamento elevado, estarmos ligados ao Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade, para assim consigamos passar por isso da melhor forma possível. Então vamos iniciar com uma prece. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, que a espiritualidade amiga se faça presente em nossos lares, que possamos estar com o pensamento elevado, conectados ao alto, que possamos abrir nossos corações para receber a semente do Evangelho, que ela possa semear luz e paz em nossos corações, renovando a nossa esperança, nossas energias, a nossa fé. Que assim seja. Bem, nesse Evangelho, eu escolhi um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que fala, no item 24, é o item que fala sobre a verdadeira desgraça. Então, na verdade, eu vou citar alguns pontos dessa passagem, que é uma passagem aqui no item 24 de Delphine de Girardin, que foi escrita em Paris em 1861. E ele vai abordar aqui sobre a verdadeira desgraça, porque muitas vezes as dificuldades que passamos, nós consideramos que são desgraça, e muitas vezes do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do verdadeiro objetivo nosso aqui, nesse mundo, que é a nossa evolução moral, espiritual, muitas vezes a gente não enxerga o que realmente é desgraça, o que realmente é alegria, e ele aborda isso de uma forma aqui muito coerente, que nem sempre é fácil da gente compreender, aceitar e assimilar isso em nossas vidas, eu digo por mim, mas que é importante que reflitamos sobre isso, que muitas vezes é uma mudança, de certa forma, de paradigma sobre como nós pensamos sobre as dificuldades, sobre o que consideramos desgraça realmente, sobre o que consideramos alegria em nossas vidas. E que na maioria das vezes quando a gente não pensa do ponto de vista da vida espiritual, da continuidade da nossa existência no mundo espiritual, a gente acaba julgando de forma errada, a gente acaba enxergando de forma errada. Ele cita aqui num certo momento até da nossa cegueira, porque a gente se apega às vezes mais às coisas materiais, às coisas mundanas, às coisas passageiras, e se esquece do verdadeiro objetivo da nossa existência, dessa nossa encarnação, que seria a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então ele inicia falando no item 24 que todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Então ele já vem, desde o início, nos provocando que muito daquilo que nós consideramos desgraça, que nós consideramos sofrimento e que muitos se consideram desgraçados por determinadas situações, adversidades da vida, nem sempre isso é realmente uma desgraça, Se a gente pensar do ponto de vista da continuidade da nossa vida, a gente vai ver que aquilo muitas vezes não é uma desgraça. Mas claro, aqueles que consideram que essa é a única vida, que você tem que viver aqui como se fosse o último dia da sua vida, que a gente só tem essa existência e pronto, está passada essa existência, tudo acabou.
E aí realmente qualquer dificuldade, qualquer empecilho aqui para a nossa alegria aqui seria uma desgraça. Mas quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, quando a gente pensa que nós temos um objetivo maior aqui enquanto encarnados, quando a gente pensa que cada um de nós na verdade é um espírito que encarnou aqui na Terra, que essa é uma de nossas encarnações, que o nosso espírito é um ser milenar, um ser imortal que ainda tem diversas e diversas encarnações por passar, que já passou por diversas outras encarnações. Quando a gente pensa desse ponto de vista mais abrangente, com um horizonte muito maior, a gente vê que o que a gente considera desgraça aqui, muitas vezes é um simples instante, é um problema, é uma dificuldade, sim, mas não é uma desgraça, né? Até o sofrimento é muito relativo, né? Depende muito da forma como a gente enxerga para aquela dificuldade, né? Uma mesma dificuldade para uma pessoa, ela pode olhar para aquela dificuldade como uma imensa desgraça que traz um enorme sofrimento para a vida dela, e às vezes essa mesma dificuldade em uma outra pessoa não passa de um problema, onde ela vê que é um problema que ela tem que superar, que talvez vai ser difícil superar, mas ela tem que superar, mas não é desgraça, não é o fim do mundo, não é um sofrimento que vai paralisar a sua caminhada. Então, tudo isso é o ponto de vista, né? A forma como a gente enxerga e a forma como a gente lidar com essas dificuldades da vida. E sempre que a gente consegue olhar isso de um panorama maior, para nós, né, olharmos como espíritos que somos, né, e seres imortais, nós conseguimos enxergar melhor essas dificuldades e enxergar melhor o que realmente seria uma desgraça na nossa vida. E eu estou resumindo um pouco, mas ele diz aqui na frente que dizendo-se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem, né? Ou seja, um acontecimento que no momento traz uma enorme alegria, né? Hoje eu tive um dia maravilhoso, deu tudo certo do jeito que eu queria, foi um dia maravilhoso, terminou muito bem, com a pessoa que eu queria, do jeito que eu queria, mas esse dia ou esse instante, esse momento de alegria lá na frente trouxe enormes consequências, né? Porque talvez ali naquele momento eu não estava agindo corretamente, eu não estava no caminho correto, não estava praticando bem. E aí esse momento, esse instante, esse pico de alegria imenso me trouxe consequências devastadoras lá na frente, né? Talvez por décadas eu vou sofrer as consequências, talvez por mais de uma encarnação eu vou sofrer as consequências por esse pequeno instante de alegria. E ao mesmo tempo, um acontecimento que às vezes começa aborrecido, que às vezes é dificultoso, mas muitas vezes lá na frente ele traz boas consequências do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista, né, do aprendizado, do nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, o que seria melhor, né? E até estudando isso, eu lembrei de uma passagem de um livro que eu li há bastante tempo, e eu não encontrei ele aqui na biblioteca mais, mas eu lembro que essa passagenzinha me marcou bastante desse livro, que é um livro que chama Lírios Colhidos, do espírito Luiz Sérgio, com a médium Irene Pacheco Machado. E ele tinha uma passagenzinha que contava que um jovenzinho estava fazendo amizades, estava na época da adolescência, e ele estava ali, né, incomodado um pouco com os pais. Até um exemplo interessante, nessa época de adolescência, é sempre uma época onde o ser começa a criar a sua individualidade, né, a sua, como é que se diz? A sua liberdade, digamos assim, né? E os pais estão ali para conseguir auxiliá-lo, né, para conseguir encaminhá-lo no caminho do bem, mas nem sempre o jovem enxerga isso, né? Nem sempre o jovem enxerga que os pais querem protegê-lo e auxiliá-lo para que ele não sofra, para que ele não passe por dificuldades maiores, né? E aí, muitas vezes o jovem enxerga o pai como um
os pais, né, como adversários, como inimigos, enfim, estão impedindo a felicidade dele. Mas mal sabe ele que essa felicidade, que ele enxerga como felicidade, muitas vezes podem trazer consequências ruins, como é o caso que ele cita, né, nessa passagem do livro Escolhidos, onde esse jovenzinho ele estava fazendo umas amizades, que estavam colocando ali um caminho não muito correto. Nesse dia ele estava saindo e ele ia encontrar ali um grupo de jovens ali, amigos dos amigos dele e tal, e eles iam usar droga. Ia ser a primeira vez que ele ia usar droga, ele estava eufórico porque ele ia conhecer esses jovens que tinham droga, e ele ia poder experimentar isso, que ele estava curioso, e isso ia fazer com que ele se aproximasse dessas amizades, se tornasse um jovenzinho mais descolado, mais popular, enfim. O que, do ponto de vista dele, era o que traria alegria, que traria mais felicidade na vida dele, que colocaria ele numa condição melhor na vida dele naquele momento. Era a forma que ele enxergava aquilo. E aí, no meio do caminho, né, o espírito Luiz Sérgio estava lá, né, no plano espiritual, auxiliando, em missão de socorro e tudo, e eles vão assistindo aquela situação e eles intuem os jovens a não ir por aquela determinada rua, desviarem e ir por um outro caminho. E justamente quando eles vão por esse outro caminho, eles se deparam por uma viatura da polícia que os abordam e os interrogam e enfim, acabam levando eles na viatura e de volta para suas casas e dá um rebuliço danado e os pais ficam muito chateados e ele fica muito temeroso com toda aquela situação e resolve se afastar daqueles amigos e não toma esse rumo na vida dele, né? Então é um exemplo de que esse acontecimento para ele, né, encontrar aqueles jovens e entrar naquele grupo de jovens, naquele mundo, seria um momento de alegria. Se ele tivesse conseguido isso realmente, para ele, no ponto de vista dele, ia ser uma alegria enorme. Mas, no fim, a polícia encontrou eles e ele não conseguiu concluir aquilo. E para ele foi uma desgraça, né, a polícia ter encontrado ele ter sido levado para sua casa, foi uma vergonha, ele ficou chateado. Para ele é como se fosse uma desgraça aquele momento. Mas foi, quando a gente enxerga os resultados lá na frente, foi uma maravilha, né? Aquilo foi realmente uma bênção que aconteceu para ele, e se ele tivesse concluído aqueles planos que eles estavam, aquela alegria daquele momento teria sido a desgraça dele, né? Então, muitas vezes a gente não enxerga isso, é difícil a gente enxergar isso, né? Muitas vezes, mas vários acontecimentos que acontecem na vida da gente, que são dificuldades, que são adversidades, que são empecilhos, né? Que eu estou indo para determinado caminho, eu estou seguindo a minha vida, eu tenho o objetivo de chegar a tal lugar, a me associar a tal pessoa, a morar em tal lugar, a conseguir tal bem, a conseguir tal emprego, e de repente algum empecilho me impede daquilo, algum revés, é uma pandemia, é um problema de saúde, uma crise financeira, algo me impede de atingir aquele objetivo. E eu acho isso, muitas vezes, eu posso julgar que isso é uma desgraça que está me impedindo. Mas a gente só vai entender realmente lá na frente, a gente só vai entender isso, muitas vezes a gente só vai enxergar isso no plano espiritual. Mas se a gente já tentar minimamente buscar, né, essa visão lá da frente, né, quando eu retornar ao plano espiritual, ao final dessa caminhada, quando o meu corpo físico, né, já tiver se esvaído, quando a gente já tiver cumprido tudo que a gente tiver que passar aqui nesse mundo, né, físico, aqui de provas e expiações, aqui no planeta Terra, quando eu retornar, quando o meu espírito retornar à espiritualidade, como eu quero retornar, né? O que realmente eu gostaria de ter feito, como eu quero estar moralmente falando, espiritualmente falando, intelectualmente, né? Então essas dificuldades muitas vezes vão fazer com que nós chegamos a esse final mais aprimorados, né? Elas nos impulsionam a nos aprimorar, e que muitas vezes, enquanto estamos passando por essas dificuldades, nós não enxergamos dessa forma, né? Então é preciso que às vezes a gente olhe a situação mesmo naquele momento de dificuldade, como agora, né, que estamos passando de uma forma geral. É preciso que eu olhe a situação um pouco de longe, né, de um novo prisma, de um novo ponto de vista, de uma forma mais ampla, e enxergue lá na frente, né, para o meu espírito, o que isso pode me trazer de benefício, né, e o que eu posso aplicar agora na minha vida, no meu comportamento, no meu desenvolvimento, que vai fazer
que vai auxiliar o meu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, que vai fazer com que realmente esse momento, mesmo sendo um momento de dificuldade, possa fazer com que, apesar da dificuldade, apesar de eu ver até como uma desgraça ou até trazer um sofrimento, o que eu posso fazer para que isso não seja um momento de desgraça, e sim de aprimoramento, né? Porque uma crise é sempre um momento de aprimoramento, é sempre um momento de aprendizado e evolução. E aí ele segue dizendo justamente isso, que para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências, né? Como esse exemplo que eu citei do livro Lírios Colhidos, para a gente julgar uma coisa, se aquilo realmente é uma bênção ou é uma desgraça, a gente tem que ver as consequências daquilo, não a situação em si, né? Uma situação às vezes que aparentemente é ruim, pode trazer consequências muito boas do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E uma situação alegre, feliz, ou que me traz uma satisfação enorme, pode me trazer consequências funestas e que eu posso levar diversos anos ou até séculos para reparar aquele mal. Então, é assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam, né? Isso que eu estava falando, como que eu vou estar lá na frente, como eu vou estar além dessa vida, que deve ser o nosso grande objetivo. Porque às vezes a gente se esquece disso, às vezes a gente se apega aos bens materiais, à posição social, financeira, à posição profissional. Hoje eu tenho um emprego em tal empresa e isso e aquilo, e hoje eu sou tal pessoa, eu sou visto como tal pessoa. E às vezes a gente se apega a esses rótulos, né, sociais, financeiros, ou sei lá, e a gente se esquece que nós somos, na verdade, espíritos, que no fundo somos todos espíritos, irmãos, todos filhos de Deus, que o grande objetivo nosso aqui é seguir os passos do Mestre Jesus, que se a gente está atingindo os nossos objetivos, se a gente está atingindo nossas metas e avançando profissionalmente, financeiramente, meu status, a minha fama, ou sei lá o que você considera satisfação para você, se você está conseguindo isso, mas se ao mesmo tempo você não está crescendo moralmente, se você não está crescendo espiritualmente, se você não está buscando conhecer o Evangelho do Cristo, conhecer os passos do Mestre Jesus e fazer com que as virtudes que o Mestre nos ensinou sejam as suas virtudes, né? Se você está conseguindo um crescimento financeiro, profissional, mas ao mesmo tempo você não está crescendo as suas virtudes, não está crescendo moralmente, ou até o seu crescimento financeiro, profissional pautado até em atitudes, em ações que vão totalmente contra o que Jesus nos ensinou, né? Por aí você vê que o seu caminho está incorreto, né? E é nesse momento que as dificuldades vêm, tudo aquilo que a gente aspira, a gente sonha conquistar e atingir, e a gente acha que vai ser o melhor para nós, uma alegria, uma satisfação imensa, muitas vezes acaba não se concretizando, né, por essas dificuldades, por essas atribulações, pelos reveses do caminho, que a gente enxerga como uma desgraça, porque me impediu de atingir aquele objetivo que eu tinha. Mas, na verdade, isso me impediu de ir num caminho que não seria produtivo do ponto de vista espiritual. Isso pode me recolocar a partir do momento que eu humildemente reconheço que eu sou filho de Deus, que eu sou um espírito criado por Deus, que Jesus é o nosso modelo e guia, o nosso mestre. Que se eu não seguir os seus passos, de nada vai adiantar essa minha jornada, que mesmo que eu cresça, que eu me torne referência na minha profissão, referência o muito conhecido e reconhecido financeiramente por tudo que eu conquistei, nada vai adiantar se eu não tiver crescido moralmente, se eu não tiver me aprimorado intelectualmente, se eu não tiver praticado o amor ao próximo, a caridade, se eu não tiver me reconciliado com os meus adversários aqui na minha jornada, né?
E ele segue dizendo: ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura, né? Então, muitas vezes o que a gente chama de desgraça não faz mais sentido após a morte do corpo, né? Quando nós desencarnamos. É uma desgraça passar pela fome, passar por uma dificuldade financeira, ou por uma doença, por uma aflição, mas a partir do momento que eu cumprir a minha caminhada, a minha jornada aqui na Terra, e eu retornar à espiritualidade, será que ainda faz sentido essa dificuldade, essa desgraça? Será que faz sentido esse sofrimento, né? Claro que isso vai acontecer de uma forma natural, né? Quando a gente tenta antecipar esse retorno ao plano espiritual, né? Pelo suicídio, por exemplo, a gente só agrava mais ainda as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, né? Então, a gente tem que buscar cumprir aqui com devotamento, com abnegação, com paciência, né? A nossa jornada aqui, por mais dificultosa que ela possa ser, por mais que ela seja cheia de obstáculos, né, de pedras no caminho, a gente tem que buscar cumprir da melhor forma possível, né, sempre buscando o amparo na fé, no amor do Cristo, para que a gente consiga superar essas dificuldades e chegar lá na frente realmente satisfeitos com a nossa evolução. Esse é o grande objetivo. E aí ele fala aqui, Delfim fala: vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro, né? Olha que mudança de paradigma, né? Então ele fala aqui que ele fala que ele vai nos revelar a desgraça sobre uma nova forma, né? Quando a gente vê a desgraça às vezes na falta, né, de abundância, na falta muitas vezes do necessário, a gente vê a desgraça na falta de várias coisas. Ele diz que na verdade a desgraça ela se encontra no que a gente acha que é alegria, no que a gente acha que é prazer e satisfação, né? A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil iniquidade, inquietação. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? De ponto de vista, de como a gente enxerga essas atribulações, essas dificuldades, né? Como dizemos desde o início, para enxergar realmente essa situação, eu tenho que pensar nas consequências dela e não na situação em si, né? A situação é essa, mas qual as consequências que ela me traz? E é o que ele diz aqui, né? Uma alegria, um momento de alegria, de satisfação, muitas vezes traz consequências muito ruins. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. E nessa passagem eu lembrei de eu já citei ele algumas vezes, mas realmente a história dele me comove muito, e eu acredito que exemplifica muito essa situação, que é hoje atleta, né, o Fernando Fernandes, que hoje ele é palestrante também, motivacional, né, ele faz palestras, né, a história dele é muito interessante. E numa entrevista dele que eu assisti uma vez, ele contando a história dele. Para quem não lembra, esse Fernando Fernandes, ele foi no Big Brother, acho que um dos primeiros Big Brothers, eu acredito, e ele era um jovem, né, de boa aparência, tudo mais, de certa forma um pouco arrogante e tudo mais, mas ele foi, né, conseguiu fama, né, através ali daquele reality show, e depois ele se tornou atleta, participou de lutas, depois virou modelo, já estava começando ali uma carreira até internacional e tudo mais. Então ele foi atingindo fama, reconhecimento, satisfação, prazer, né? Foi entrando naquele mundo ali, né, de luxo e tudo mais. E ele, do ponto de vista dele naquele momento, ele estava feliz, era alegria, era tudo que ele queria, era tudo que ele mais queria naquele momento, né? E ele foi atingindo sucesso do ponto de vista do que ele considerava sucesso naquele momento, né?
E aí, num determinado momento, ele sofreu um acidente de carro, e o carro dele em alta velocidade bateu numa árvore e ele acabou ficando paraplégico. Ele perdeu os movimentos da cintura para baixo. E aí então ele ficou um momento, né, de dificuldade, né, teve que fazer cirurgias e tudo mais, e aí ele foi retomar a vida dele. Só que muitos, né, quando passam por uma dificuldade, às vezes menor que essa, né, porque do ponto de vista dele, do que era sucesso, ele estava atingindo tudo que ele queria, e de repente ele foi colocado numa situação onde ele perdeu tudo que ele estava conquistando, né, tudo que ele aspirava ali, todo aquele ganho que ele tinha tido, tudo aquilo se perdeu, né, porque o mundo que ele estava construindo para ele desabou, né, com aquela situação, com aquele acidente, com aquela nova situação. E às vezes a gente, com dificuldades, às vezes até menores do que essa, a gente se abate, a gente se deixa, a gente desiste, né, de determinado caminho. E ele, naquela situação, ele retomou, como ele ficou, né, acamado ali, tudo, né, teve que ser ajudado, e a mãe dele cuidou muito dele, tudo. E ele, nessa entrevista, a mãe dele fala que foi uma das coisas que ajudaram ele, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceram para ele, porque nessa situação de dificuldade, que naquele momento poderia ser enxergado, né, como uma desgraça, na verdade foi o que salvou ele, né, de um caminho que ele estava se perdendo, né, no meio da fama, do luxo, ele estava assim, vai descendo, estava sendo tomado pelo orgulho, estava se afastando da família, né, dos valores éticos e morais que ele tinha tido contato, né, na sua infância. Tudo estava se perdendo no meio daquele mundo, no meio daquela satisfação e prazer que ele estava, né? E aí essa desgraça que aconteceu com ele o trouxe de volta para um caminho mais correto, né? E ele não se deprimiu ou não acabou com a sua vida, né? A partir desse momento ele passou a retomar a sua vida, e aí, como ele não tinha movimento mais, né, da cintura para baixo, ele buscou alguma coisa que ele pudesse, né, prosseguir com o esporte, e aí ele encontrou o canoísmo e se tornou atleta, né, de canoa, e se tornou atleta paralímpico, inclusive medalhista, né? Então, um dos pontos mais importantes foi realmente ele retomar um caminho ali de proximidade com a sua família, né? De afeto, retomar um caminho ali realmente de mais valor, né? Moral, maior valor moral. Com certeza, quando ele olha hoje, né? Se ele parar hoje e olhar, tentar enxergar a continuidade da vida dele, né? Além desta vida, eu tenho certeza que ele tem mais satisfação em imaginar o que ele pode ser, né, além dessa vida, do que antes, no outro caminho que ele estava trilhando. Então aquela aparente desgraça foi o que o reencaminhou num caminho melhor, né? Então é um exemplo para a gente enxergar que nem sempre o que a gente considera desgraça, nem sempre o que a gente considera ou até a gente considera um castigo, uma privação, nem sempre isso é o mal, nem sempre isso é para nos prejudicar, né? A gente tem que enxergar as consequências disso. Se a gente não consegue enxergar as consequências disso agora, porque no momento que a gente está lá no meio do mar, né, tribulado, no meio de uma tempestade, é difícil a gente enxergar o que de bom vai vir além daquilo, né? A gente nem consegue enxergar se a gente vai conseguir sair daquela tempestade. Então é difícil a gente enxergar o que vai sair de bom além daquilo. Então, nesse momento, se você está passando por uma dificuldade, por uma aflição, por algo que você considera uma desgraça, tenha fé, busque no Cristo, né, a força necessária para superar esse momento, busque no Evangelho, numa boa leitura, né, em consumir um conteúdo saudável para a sua mente, para o seu espírito, né? Se você está, por exemplo, em quarentena, está recluso no seu lar, procure manter a sua saúde mental, né? Buscando palestras espíritas. Divaldo tem publicado palestras maravilhosas, o Sandro Klinger e tantos outros, né? Então busque esses conteúdos, esses vídeos, a leitura, né, de bons livros, busque se aproximar do Evangelho, conhecer mais a Cristo,
trazer, né, a paz do Cristo para o seu coração. E buscar, e com certeza no Cristo você vai conseguir se fortificar sua esperança, né, para superar esses momentos. Se nesse momento você não enxerga, né, um horizonte melhor, ou nem consegue enxergar um horizonte diante da dificuldade que você está passando, do seu ponto de vista pode parecer uma desgraça, mas tenha fé, né, se apoie na fé, no Mestre, que tudo vai ser superado, né, com força, com paciência, com resignação, e tudo vai ser superado. E a consequência disso, se você conseguir superar isso com muita fé, com esperança, com determinação, com boa vontade, as consequências disso vão ser muito salutares para o seu espírito, né, para a sua evolução, para o seu aprimoramento. E lá na frente, tudo isso vai ter valido a pena, né? Quando retornarmos à espiritualidade, ao fim da nossa caminhada aqui na Terra, ao fim, quando o nosso corpo físico deixar, né, de existir aqui no mundo material e retornarmos em espírito para o plano espiritual, com certeza nos lembraremos desses momentos e enxergaremos que não era uma desgraça, né? Não era um mal, não era um castigo. Esses momentos de dificuldade, de tribulação, eles estão nos lapidando para nos tornar melhores, né? Eles estão nos impulsionando a evoluir, a nos aprimorar, a buscar um caminho mais saudável para o nosso espírito. É importante que enxergamos isso, é importante que reflitamos sobre as nossas ações, sobre os caminhos que estamos tomando, e se de repente o caminho que você está tomando hoje não é um caminho que vai te levar a retornar ao plano espiritual satisfeito pela sua evolução e seu aprimoramento, se o caminho que você está trilhando hoje não te dá essa certeza de que você vai estar satisfeito com o seu aprimoramento e evolução aqui no mundo, reflete e redireciona o seu caminho, né? As suas ações, as suas atitudes, as suas decisões, se reconcilia com seus adversários, se aproxima dos seus entes queridos, pratica mais o amor, a paciência, a humildade, para com todos aqueles que estão no seu próprio lar, para todos aqueles que você ama, se aproxima mais deles. Então, aqui no finalzinho ele diz que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira, né? Então nós estamos, às vezes, tão cegos que nós não enxergamos a verdadeira luz da verdade e o erro. E às vezes achamos que o erro é o correto e achamos que a verdadeira luz é o errado. Então, que o Espiritismo possa nos esclarecer. Busquemos uma boa leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, que busquemos no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, e também nas demais obras do Espiritismo, os livros de Chico Xavier, de Valdo e tantos outros, né? Quanto mais conhecimento, melhor a gente consegue discernir o que é certo do que não é, o que é verdade do que não é, qual o caminho correto a seguir, né? Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória e nem progresso, né? Se enxergarmos realmente a vida do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da nossa imortalidade como espíritos, nós preferiremos, né, como bons soldados, as batalhas, né, as dificuldades aqui, as dificuldades do caminho, os desafios aqui, digamos assim, né? Nós preferiremos os desafios que nos aprimoram do que um caminho sem desafio nenhum e que nos mantém estagnados, muitas vezes que nos mantém no caminho do erro. É melhor que eu enfrente desafios aqui nessa existência e que chegue ao final dessa existência aprimorado, satisfeito, que eu retorne à espiritualidade, que os meus entes queridos que lá estão estejam satisfeitos e venham ao nosso encontro e nos abraçem e falem: nossa, que maravilha de caminho que você percorreu, como você se aprimorou, você está retornando para a espiritualidade muito melhor do que quando você foi para a Terra encarnar, né? Você se aprimorou muito nessa existência, que maravilha que será isso, né?
Então isso só é possível com desafios, né? A gente enfrentando desafios, a gente superando os nossos limites e nos aprimorando a cada dia, né? A cada ano, nos aprimorando moralmente, espiritualmente, superando esses desafios com boa vontade, com fé, com esperança, com resignação. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória, né? Então, o que importa nessa analogia? O que importa para nós, né? Passar por algumas dificuldades, por problemas de saúde, por problemas financeiros, por dificuldades quaisquer que sejam, desde que ao final dessa existência eu saia realmente com o meu espírito aprimorado, aperfeiçoado e iluminado. Isso é o que vai importar. O que importa é aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Então essa é a grande analogia aqui que ele encerra, né? O que importa para a gente, se a gente passar aqui por dificuldades diversas que sejam, né? Por problemas de saúde, por problemas financeiros, por privações, o que importa? Se eu conseguir retornar à espiritualidade, né? E a minha alma puder entrar radiosa no reino celeste, né? O que importa esses pequenos instantes? Ainda mais se a gente imaginar que para o espírito imortal como o nosso, que tem ainda diversas e diversas reencarnações a cumprir, além das diversas reencarnações que já passou, essa vida, por mais que eu viva 80, 100, 120 anos de idade, essa vida é um piscar de olhos na existência do nosso espírito. Então, essas dificuldades, esses sofrimentos, esses obstáculos, esses desafios que nós enfrentamos, por mais que possam parecer uma desgraça, nem sempre é, né? Não é uma desgraça, é uma oportunidade de aprimoramento, de aprendizado que está te impulsionando a superar os seus limites, a te recolocar, está te direcionando num caminho do bem, num caminho melhor, mais próximo do Evangelho, mais próximo do Cristo, porque é nele que vamos encontrar a força necessária para superarmos quaisquer que forem as dificuldades da nossa vida. Esse é o Evangelho dessa noite, que possamos seguir em paz com o nosso Mestre Jesus a cada dia, que assim seja.